A participação de hoje, ainda direto de Portugal, onde já deve embarcar de volta para o Brasil, nosso querido Tiago Pavinato. A gente quer te ouvir. Fala, Pavivi. Ai, cachopa, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Boa noite, meus queridos, boa noite, minhas queridas. Boa noite para vocês que estão no Brasil ou em qualquer parte do mundo acompanhando aqui o nosso Sem Mimimi, comigo e com o Pitoli. Pitoli, espero que você já esteja com a voz melhor, hein? Eu sou o Thiago Pavinato, ainda estou em Portugal, mas volto esta semana para o Brasil. Pois é. Alegria de pobre dura pouco. E esse final de semana foi cheio de notícias. E são essas as notícias que nós vamos comentar aqui para vocês. Então, em primeiro lugar, é o C de coraçãozinho? Não, é o C de curtir, é o C de joinha, é o C do like, é o C do gostei. Esse aqui. Então você aperta. Venha ouvir os comentários do Pavivi, do Pitoli. Pitoli é Pitoli em francês, hein, Pitoli? Venha ouvir os comentários das notícias desse final de semana, porque o Brasil está pegando fogo. Brasil is burning, meus queridos. O Brasil está pegando fogo. E esse final de semana, ele foi um verdadeiro sufoco por conta da temperatura que subiu lá no Oriente Médio. Vem do Oriente para mexer com a gente, vem quebrar gostoso aqui no Ocidente. Sei que você gosta, sei que você deixa todo mundo ligado na dança da gueixa. Não, isso é o tchan. Mas esse conflito, essa escalada da tensão no Oriente Médio vem do Oriente para mexer com a gente no Brasil. Eu já quero começar a falar com vocês sobre isso. Porque uma semana atrás, de sábado para domingo, né, da semana anterior, lá do dia 6 para o dia 7 de abril, o Elon Musk pegou uma mensagem antiga do Alexandre de Moraes de janeiro, que ele parabenizava o Lewandowski por ter se tornado ministro da Justiça e Segurança Pública. E nessa mensagem, depois de tantas outras mensagens que o Alexandre de Moraes já tinha postado em seu ex, não o ex-vídeo, no Twitter, vocês sabem, ele postou, e aí nós começamos uma escalada de tensão contra o dono da Rede X, que é a maior potência mundial em equipamentos no espaço, em satélites no espaço, e o todo-poderoso, o nosso Salazar do direito. Para quem não sabe, Salazar foi o presidente do Conselho dos Ministros de Portugal, foi o ditador de Portugal. Salazar era professor, catedrático de Economia, Ciências Sociais e Econômicas da Universidade de Coimbra, e agora o Alexandre de Moraes é professor titular. Titular é o novo nome para catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Eu pediria 1 minuto de silêncio pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mas desse 1 minuto de silêncio vocês sairiam, então eu vou continuar falando. E falo porque é minha alma mater, né? Minha casa, a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Que Deus a tenha. Que volte sua face para ela. Pois bem, o nosso Salazar, do direito, o nosso Alexandre de Moraes, nosso porque, né, nós somos obrigados a ter que lidar, né, porque
nós pudéssemos... Sabe quando a gente vai escolher time para aula de educação física? Né? Se a gente pudesse escolher, a gente não escolhia. Então começou aquela tensão e começou uma guerra de narrativa danada na imprensa. Não só no Brasil. Né? Nós temos a pelegagem, aproveitadores, nós temos pessoas realmente preocupadas com a liberdade de expressão, mas esse assunto tomou conta do mundo todo. Eu tratei aqui na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra no começo da semana, como eu contei para vocês. A imprensa de Portugal se fala disso. Na imprensa da Austrália se debate esse tema. Ou seja, o mundo tomou conhecimento da escalada do fascismo no Brasil através da censura imposta pelo Alexandre de Moraes, que é ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O mundo passou a conhecer Alexandre de Moraes, devido ao embate que foi trazido à mesa pelo dono do X, antigo Twitter, Elon Musk. E foi uma semana com o mundo todo falando de Alexandre de Moraes. O mundo todo falando do Brasil por uma semana. Para aqueles que falavam, o Bolsonaro fez o Brasil passar uma vergonha mundial. Ninguém no mundo passou uma semana inteira tratando de autoritarismo no Brasil durante o governo Bolsonaro, mas passou na última semana falando da escalada do autoritarismo em razão das medidas arbitrárias do Alexandre de Moraes. Pois bem, foi uma semana com o mundo falando do Brasil e exatamente 7 dias depois, exatamente ao final de 7 dias, o Irã faz um movimento contra o Estado de Israel. Aí a atenção do mundo se volta para o Oriente Médio. É por isso que eu falei, vem do Oriente para mexer com a gente. Vem quebrar gostoso aqui no Ocidente. Porque o que eu vou falar aqui, meus senhores, minhas senhoras, é uma coincidência. Quero deixar claro, é uma coincidência. Não coloquem palavras na minha boca. Tá? Já não colocam nem pirocas, palavras menos ainda. Não quero palavras na minha boca. Então, é uma coincidência de fatos que eu vou narrar aqui. No ano passado, há um ano, em 2023, 2 navios iranianos atracaram no porto do Rio de Janeiro. O Lula, que estava nos Estados Unidos, foi lá ver o Biden, que parecia lá o Valdir Soriano com aquele óculos aviador Ray-Ban, que deu aquela esfregada na primeira-dama brasileira. O Biden é presidente dos Estados Unidos, inimigo declarado do Irã. E ninguém que faz negócio com o Irã, ninguém que entra no Irã, entra nos Estados Unidos. Bom, então o Lula prometeu ao Biden que não deixaria os navios de guerra iranianos atracarem no Rio de Janeiro. Mas é aquela velha história. Você acredita no Lula? Você acredita no Lula? Não, tem que ser muito trouxonho. A pessoa que mais mente por metro quadrado na face do universo, e que ainda diz que se eu pudesse eu fazia um decreto, que mentir vai preso. Vai se lascar. Bom, ele prometeu ao Biden, mas ele autorizou os navios iranianos a atracarem. Esses 2 navios iranianos, um deles de guerra, munidos de armação pesada, munidos, não se sabe do que, porque não teve uma vistoria, eles atracaram no Brasil, Lula autorizou,
mas falou para o Biden que não autorizou. Fez o Biden de bobo. E esses dois navios que se atracaram no Brasil, um deles de guerra, eles já foram sancionados, já sofreram sanções no passado da ONU por participarem de atividades ilícitas e terrorismo. Autoridades do Ministério das Relações Exteriores do Brasil e da Marinha Brasileira foram até o navio de guerra iraniano, entraram, saíram, ninguém sabe o que se fez ali, e deram uma desculpa esfarrapada. Ah, nós fomos lá para celebrar, veja só, fomos lá para celebrar 120 anos de relações diplomáticas com o Irã. Ué, estranho. A gente não tem notícia de que o povo da Marinha e o povo do Itamaraty vai para um navio da Itália celebrar tantos anos de relação diplomática, vai para um navio dos Estados Unidos, vai para um navio da Bélgica, vai para um navio sueco para dançar ABBA. Então veio com essa, não, celebrar 120 anos. 120. Mas aí você vai pesquisar, quando é que o Brasil começou a ter relação diplomática formal com o Irã? É aí que a coisa me intriga, porque foi no começo dos anos da década de 1960. Se não me engano, lá por 1961. Ou seja, nós estamos falando de 62 para 120. E aí eu fui fazer uma pesquisa. E confesso a vocês que a data de o relacionamento inicial entre Brasil e Irã ser 1903, ela aparece em alguns artigos, poucos, e todas elas têm uma fonte que eu não consegui confirmar na literatura. Eu fui atrás das notas de rodapé. Se em 1903 o Brasil celebrou alguma coisa, algum comércio com o Irã, isso não significa 120 anos de relações diplomáticas. Porque as relações diplomáticas começaram em 1961. Quando o Brasil pôs a embaixada no Irã. Isso foi antes da Revolução Cultural. Que caiu lá o Shah Reza Pahlavi e subiu o Ayatollah Patollah. O Ayatollah Khomeini, hoje é o Khamenei. E amanhã tu camelarás. E eu procurei, não consegui confirmar nada que me disser, não, o início da relação diplomática foi em 1903. Porque não foi 1961. Teve um acordo em 1903, mas eu não consigo achar. E mesmo que tivesse esse acordo, ele não significa o início de relação diplomática. Então essa desculpa foi uma desculpa esfarrapada.